Esse é o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Realização Positiva FM. Uma excelente terça-feira para você que está aí mais uma vez acompanhando o nosso podcast Positiva FM, começando mais um hoje aqui, nesse dia 24, terça-feira, dia de São João, né? A propósito, dia de São João hoje. E uma terça-feira fria em Angra dos Reis. Estou recebendo aqui os meus amigos que eu tive o privilégio de conhecer e já estão no meu top 50 de amigos mais próximos, ou seja, apesar da gente não ter muito contato assim, mas eu considero muito vocês são uns amigos muito queridos. Léo e Bianca, né? Vamos falar um pouquinho sobre o casal, sobre os trabalhos e o projeto, né, que eu fiquei muito feliz quando eu vi todos os vídeos que estavam lá, que já estão lá no YouTube. Eu fiquei muito feliz e muito lisonjeado com aquela qualidade que vocês colocaram ali, tanto na narração, né, da Bianca, como também as abordagens ali. Eu vou começar falando com a Bianca aqui. A Bianca vai falar um pouquinho sobre ela. Quem é a Bianca Rabelo? É angrense? Boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo nessa noite fria aqui em Angra. Bastante, né? Bastante frio. Muito obrigado pelo convite, Tiano. Nada. Obrigada à Rádio Positiva FM. Muito obrigada a todos. Bom, eu sou a Bianca. Eu sou nascida e criada aqui em Angra dos Reis. Não sei nem por onde começar, que é tanta coisa, né? Filha única? Não, eu tenho uma irmã. Meus pais também moram aqui na cidade. Uhum. Nós temos um bichinho também, o nosso filhinho, o Toy, nosso cachorrinho, o petzinho, né? Nosso pet, o famoso Toy, quem conhece sabe. E a gente está aí na noite de hoje. Fazendo os trabalhos de música também. Sim, trabalho de música também, de paralelo. Sim. A gente participa de algumas bandas aqui na cidade. Eu já fui coralista aqui na cidade, pelo coral da cidade de Angra dos Reis. Boa. Comecei a minha carreira como musicista, no caso, nessa questão mesmo do coral. Aí depois eu fui crescendo junto com um empurrãozinho do Léo, né? Que ele já tinha banda, então ele começou a me falar, vamos embora pra banda. E aí foi levando você pro mesmo caminho dele ali, pra mesma esfera de trabalho dele, né? Pra área de banda já, né? Porque antes era sim. só coral, só canto erudito. E aí depois eu fui pro rock de vez, que é a área que eu gosto mesmo. Sim. E o Léo, nosso querido amigo Léo aqui, que é um cara muito... eu poderia dizer assim, tem um senso de humor maior do que ele mesmo, né? É engraçado. Como é que é conviver com o Léo, Bianca? Me fala assim, como é que é o dia a dia conviver com esse cara? Esse cara é muito engraçado, cara. Ele faz muita palhaçada. Ele é o dia inteiro, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é isso que vocês conhecem, o tempo todo. E o Léo é guitarrista, o Léo é designer gráfico, faz de tudo um pouco aí, Léo. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Boa noite, gente. Meu nome é Leonardo França. Então, eu faço um pouquinho de tudo. Sou corretor de imóveis. Corretor de imóveis também? Sou maker nas horas vagas. Uhum. Músico também. Toco na noite de vez em quando. E a gente iniciou esse projeto aí pra ver pra onde a gente vai agora. O projeto é muito bonito, né? Eu já tive esse privilégio de assistir os vídeos. E de onde veio essa ideia, assim, de vocês fazerem esse projeto, assim? O projeto se iniciou com o Léo. Sim. A ideia inicial mesmo foi com o Léo. Eu sempre chamei ela para fazer um projetinho de YouTube, Uhum. de vídeos, né, de passeio, de viagem, de paisagens. Sempre tive essa ideia e sempre chamando, só que agora ela aceitou. É porque eu sempre fui um pouco tímida com essa questão de exposição, inclusive até na música. Eu tive que aprender a lidar com essa questão da exposição, Sim. de Timidez, estar à frente, a timidez. Tímida, né? Isso, não parece, mas eu tenho um pouco dessa timidez. E aí foi fluindo, foi correndo com o tempo, quando ele... Porque assim, o projeto iniciou de fato, que ele está dizendo, porque nós estávamos olhando o Instagram, algumas páginas daqui de Angra mesmo,
Sim. E aí, em uma determinada página, postaram a estátua, né, ai, Jesus. Os 3 Reis Magos? Não. Não. Meu Qual é o Deus. nome dele mesmo? Ali da... Jorge Elias, dançarino, do famoso Léo fez dançarino, né, dançar, Leonardo? Desculpa, gente. O Léo fez os 3 Reis Magos dançarem também, que inclusive pouca gente sabe que foi esse cara que fez aquela animação lá com a imagem do... Então, tinha uma dúvida de uma seguidora ali em relação à estátua de Jorge Elias, aí nós olhamos assim um para a cara do outro. Então, será que rola se a gente começar a fazer um projeto que a gente mostrasse a nossa cidade primeiramente, porque muita gente não conhece as curiosidades, não conhece as histórias, não conhece as lendas e não conhece alguns pontos determinados da cidade. E aí, da noite pro dia, simplesmente a gente pegou o celular, pegou tudo que a gente tinha e foi pra rua, foi fazer. Assim, eu vi uns vídeos, acho que são 4 vídeos que tem lá no YouTube, não é isso? 3 ou 4 inteiros? Tem 4. Sim, 4. Então, eu vi o que mais me chamou a atenção, e eu acredito que a minha pergunta já tem uma resposta já direta. A maior dificuldade para vocês fazerem os vídeos assim, eu sei que aquele do Mirante lá, vocês botaram as tripas para fora ali, né? Subir aquele... Rapaz. Ali cansou um pouquinho. O do Parque da Cidade. Isso. Foi o mais desafiador, porque assim... Nós andamos da nossa casa até o Parque da Cidade. Foram a pé. E fomos a pé. Então a gente já chegou um pouco... Assim, já chegamos aquecidos. Mas chegamos um pouco já cansados. Aí começou a subida, e a subida lá é muito íngreme. Muito. Lá é bizarramente íngreme, assim. E não pode subir com veículos, né? É proibida a entrada de veículos não autorizados lá. Então nós subimos a pé. Caminhando, como o Léo diz, né? Caminhando. Mas, assim, ao mesmo tempo que foi desafiador a subida, assim, de certa forma, foi muito gostoso, porque você vai observando o que você tem na cidade, o que você tem para usufruir. E, assim, é uma paisagem incrível lá em cima, é uma coisa linda. Você olha o visual... Você não acredita que você mora naquele local, que você, né? Principalmente no fim de tarde ali, fica muito bonito. O pôr do sol lá é incrível. E assim, tem vários pontos estratégicos que você pode tirar fotos, você pode fazer filmagens de drone para quem curte. E para a família mesmo, para você fazer uma caminhada num dia de final de semana, para você conhecer, ou levar a garotada lá em cima para soltar pipa, enfim. É muito legal. Eu particularmente gostei muito. Foi desafiador, foi cansativo, mas... E tinha várias famílias lá também, né? Tinha uma família que nós conhecemos lá em cima, que... Já estava acampando lá, né? Não, isso, né? Sim, e eles estavam com um bebezinho de 2 aninhos. Eu acredito que eram 2 anos. E assim, o neném não eram turistas, não? Não, eram não. Famílias daqui mesmo. Sim, inclusive um abraço para eles. Foi muito legal, porque você via o bebezinho subindo, eles davam a mãozinha e o bebezinho ia junto com eles, assim, sem problema, sem dificuldade, então foi muito legal. Muito legal. E aquela, na medida que você vai subindo ali, você vai vendo de vários ângulos, até que você chega no cume lá, você vai vendo de vários ângulos ali, né? Porque o meu irmão também fez esse tour aí, na época que ele fez, ainda podia subir de moto, de carro, hoje já proibiram, não sei por que também. Não sei por que proibir, porque eu acho que deveria permitir subir de carro ali, até para facilitar as pessoas a subirem, que não está liberado, e quando tiver liberado a questão da visita, já vai ser cobrado, que diz que o projeto ali é para fazer um parque temático, subindo com teleférico, né? Tem até um projeto lá, tem uma plaquinha lá. Então, podia permitir agora, porque eu acredito que muita gente não vai conseguir fazer essa escalada ali. Idosos, por exemplo, não vão conseguir ter esse privilégio de ver, às vezes vão morrer e não vão ter essa facilidade, né, de conhecer ali o parque da cidade. Eu acredito que seria uma boa se eles liberassem o acesso ali para as pessoas subirem de carro, de Uber, de transporte, até moto, né, bicicleta elétrica, que for, para as pessoas conhecerem, porque não é todo mundo que tem o privilégio e tem essa jovidade que vocês têm. Então, nem todo mundo vai conseguir pensar. A pessoa vai ver no vídeo,
poxa, não consigo ir lá não, é muito alto. Eu vi, vocês estavam sofrendo para subir lá. Foi passo a passo. E Angra tem muita coisa para explorar. Sim, foi passo a passo ali, pô. Nesse ponto, eu acredito assim que no momento eles não permitem a entrada das pessoas com os veículos, porque como o parque ainda está nesse processo de procurar uma administradora, alguém responsável, fica um pouco complicado, porque se acontece, vai que acontece um acidente, alguma coisa, aí fica um pouquinho complicado. Eu acredito que seja nesse ponto, né? Eu também não sei dizer o motivo específico, mas esse ponto é até interessante, porque realmente poderia subir idosos, outras pessoas assim, às vezes, né, com que tenham uma dificuldade de locomoção e que possa usufruir, né? E existe um risco também de um carro subir, descambar, perder o freio, como a subida é muito assim. Aquela última subida é bem complicada, subir até de carro. A pessoa tem que ir com o carro bem, com a manutenção já bem em dia, né? Porque se der acontecer, vai parar lá embaixo no mangue. Tem que ter cuidado em todos os sentidos, assim. Sim. Todos os sentidos, literalmente. Porque realmente, aquela última, porque até o meio ali você consegue subir de boa. Agora, do meio para cima, ele é muito íngreme. Você é praticamente uma parede, assim. Lá no vídeo dá pra ver isso, parece uma parede mesmo. Parece. Sim. Eu vi o... Quem foi sabe. Nossa senhora, eu não me arrisco, eu não me arrisco a subir lá, não pelas minhas condições físicas, eu consigo, mas eu não me arrisco pela questão de sei lá, pode dar um treco, passar mal lá e não ter socorro, e não ter carro para subir lá, para socorrer, por exemplo, alguém, né? Aí complicado. É nesse sentido que eu acredito que eles nesse momento não deixam, né? Assim, você pode entrar, você pode visitar, mas não é aberto assim explicitamente, né? Com carro, moto, justamente por isso, né? Eu acho que é mais precaução. Isso aí é um ao mesmo tempo que eu acho positivo, mas também eu acho que deveria abrir ali, ou pelo menos botar um funcionário da prefeitura ali, já que ainda é da prefeitura, para estar controlando, né, a subida e descida de pessoas com veículo, com moto ou com carro, e aí as pessoas mais idosas conseguirem esse privilégio de subir ali, porque eu acho que deve ser muito, eu não fui lá ainda, mas deve ser muito lindo a imagem, pelo que vocês fizeram registrado no vídeo ali. A gente muito super bom. indica, assim, é desafiador, mas visitem, gente, é lindo demais. Eu, particularmente, eu iria novamente. É desafiador, é cansativo, mas, assim, é surreal. É uma experiência que a gente sempre fala. Você precisa viver a experiência. Não adianta eu falar, eu mostrar, se você não sentir. Então, o importante é quando você sente aquela energia, aquele visual, você olha e tem aquele impacto. Nossa, eu moro num lugar tão lindo, tão, sabe? Eu penso dessa forma. E o Léo tem muita dificuldade para editar os vídeos longos, assim? Bastante. Porque eu pego tudo bagunçado, né? O áudio, o vídeo, as filmagens de drone, da GoPro, tudo misturado ali. Eu tenho que montar passo a passo. Deve ser difícil. Cada tempinho, colocar o áudio junto com o vídeo, dá um trabalhinho. E requer memória também do instrumento que está usando para editar ali, né? Muita memória do celular ou do computador. É porque, assim, por curiosidade, a gente faz tudo pelo celular, inclusive as edições. Eu acho muito mais difícil. Você usa o Yakult mesmo? Yakult. Ainda? Nossa senhora, tem gente que está nesse CapCut aí, ele tem um que é desconhecido, mas eu também já usei muitas vezes. Qualidade, ele entrega o 4K ali a 4K, 60, né? De boa, então prefiro usar ele. Sim. Praticidade, né? Isso. Você já acostumou também com ele, né? Se for pegar um outro, igual eu estou acostumado com um tipo de programa ali, se eu pegar outro, eu vou ficar perdido. Aí eu prefiro ficar no meu mesmo, no meu feijão com arroz, né? Porque é complicado, fazer edição de vídeo não é fácil não. Mas vocês têm também o trato que eu admiro muito, é o trato de pegar ali o ponto certinho, assim, de explorar cada parte daquele pedacinho de paraíso e conseguir passar aquilo ali com uma emoção para as pessoas, cara. Isso aí é um dom já, sabia? E eu nunca imaginava que ia surgir um canal assim aqui em Angra dos Reis. E vindo de pessoas assim, amigos igual vocês, assim, eu fico até muito orgulhoso.
A gente, nesse caso, né, nós vimos a necessidade também de fazer essa aproximação dos vídeos com a cidade, com quem está assistindo, porque se você for no YouTube e você procurar sobre Angra, muitas vezes você não vai encontrar muitos detalhes. Você vai encontrar um local ou outro. Filmagens aleatórias, né? E assim, o YouTube tá aí para todo mundo, as pessoas fazem os seus conteúdos da maneira que elas veem o mundo, né? Só que nós percebemos que faltava alguma coisa, a gente pensou assim, não, vamos pegar, assim, local por local e tentar fazer uma coisa legal, porque detalhado, né? Porque quem é de fora vai olhar para Angra e vai só imaginar assim, Angra Ilha e algumas partes do continente. E a gente pensou assim, não, vamos um pouquinho mais além, porque elas teriam opções para poder conhecer, para poder explorar na cidade. Tanto, por exemplo, que eu acho muito legal, assim, eu fico muito feliz que muitos inscritos, seguidores lá do canal do YouTube, eles colocam assim nos comentários, nossa, eu não conhecia. Ou então pessoas daqui mesmo, da cidade, nossa, eu não conhecia esse local, que legal, final de semana eu vou levar minha família. Então, acho que isso é impactante, é legal, assim, e abre portas. Sim. Abre mais janelas para que a cidade seja, de fato, mais conhecida, mais visitada. Então, é uma percepção nossa, assim, muito bom, em relação à cidade. E vocês pretendem... tipo, como o Léo mesmo falou, que dá trabalho para editar e tal, vocês pretendem fazer esses vídeos em outras cidades também, em outros lugares, sim, na Ilha Grande? Sim. A gente já tem alguns planos, porque viagem, é o que eu sempre falo para todo mundo, viagem é uma coisa que você precisa planejar. Nós temos o privilégio de ainda morar aqui na cidade e assim, eu vou pegar um Uber, vou pegar uma moto, vou pegar um carro, vou ir tal lugar. E aí eu visito, faço a filmagem e depois a gente monta e mostra. Mas saindo da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, que seriam outras cidades, a gente tem que ter um planejamento muito bem estruturado, sim, ter um roteiro muito bem montado, pesquisar os locais, pesquisar tudo que tem naquele local, porque a gente, por exemplo, gosta muito de colocar curiosidades, lendas. Até porque o nosso vídeo, o primeiro vídeo, a gente teve que vir na cidade 4 vezes para gravar. Isso é uma curiosidade para quem tá em casa, tá, gente? O primeiro vídeo parece que durou um dia, mas durou bem mais, tá? Foram 4 dias de gravação, ou seja, ela lavar a roupa, botar roupa, fazer tal take e voltar para casa. Ir para casa, recarregar o drone, o celular, a câmera. Aí descarrega os arquivos, deixa tudo limpinho para no dia seguinte ir lá gravar de novo. Não é fácil, não. E vocês também têm que fazer os vídeos, tem que enumerar para poder saber qual é a ordem ali, porque dá um trabalho depois você saber qual vídeo que eu coloco primeiro, qual vídeo que eu faço. Sim. E a narração também, né, que é um outro trato também que tem que ter. O fundo musical também. Isso. Dá um trabalhinho. Fundo musical, de preferência, os que não tem copyright. Fundo copyright, né, que cobra direito autoral. E a propósito, esses que vocês usaram, combinaram bem legal, né? Deu um trabalhinho para fazer, mas... Essa é a parte mais difícil, na verdade, de escolher também as músicas, porque você tem que ter todo um cuidado por questões de copyright. Para quem não sabe, o YouTube ele tem essa questão de política de direitos autorais sobre as músicas, então você não pode utilizar qualquer música. Tanto música quanto imagem também. Imagem também, então não é qualquer coisa que você pode utilizar. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse tato de escolher. Dentro do próprio YouTube ali tem uma listagem que você pode escolher, só que é tanta coisa que às vezes você quer usar tudo, mas não combina. Então tem que estar tudo ali direitinho, devagarzinho, para poder escolher. Eu também tenho um canal no YouTube lá, que o meu canal é para músico, né? Foi feito para músico, base de chorinho, mas eu nunca parei para ler assim, as políticas as regras, né, do YouTube ali para esse tipo de material, de conteúdo, mas até hoje ainda não desmonetizaram o meu canal, não deu nenhum shadow ban por questão de denúncia e tal. Mas o de vocês pode acontecer, de derrubar alguns vídeos por conta desse uso de alguma... Então, agora não, porque o YouTube tem o recurso de você retirar a música. Sim.
e colocar outra música. Troca o Substituir, ele no ar. Antigamente não tinha essa opção, agora tem. Você consegue então. só tirar aquele trecho ali, aquela Isso música. aí eu não sabia. E a voz mantém ainda por cima, por exemplo, a narração dela fica lá, a música de baixo, de fundo, sai. E antes de você ter qualquer tipo de consequência, talvez por você usar uma música que não foi aprovado em questão de copyright ou alguma coisa do tipo, o YouTube te alerta, ele te manda ali uma mensagem, um e-mail falando, olha, isso aqui foi contestado. E aí você vai lá e contesta. Não, olha, eu peguei ali às vezes uma música que o cara liberou o uso, mas ele quer a divulgação em troca, porque tem isso também, né? Existem trilhas que você pode utilizar com a troca. Eu uso a sua trilha e você me divulga. Mas mesmo assim existem fatores, existem situações que não aprova. Então você pode fazer essa substituição que o Léo falou. O YouTube ele faz uma análise. Quando você faz a postagem do vídeo lá, ele analisa tudo, imagem e áudio. O áudio. Aí se tiver uma exigência de retirar do ar, você aí consegue... eles notificam no e-mail. Você consegue tirar automaticamente só a parte que eles querem. Aí separa a voz do som Separa ainda? perfeito. Caraca, um Moisés melhorado. É a tipo IA, isso. né? A famosa IA, né? A inteligência artificial tá dominando o mundo, cara. Vai chegar um tempo que vai ficar fora do controle. Ela ajuda muito em muitas questões, né? E essa é uma delas. É uma das coisas que a gente acha legal e a gente acredita que vai, assim, só ir aperfeiçoando. Tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas com o tempo ainda, né? E estão sendo, né? Estão sendo, na São verdade. Novos recursos estão surgindo. Por exemplo, a sua voz, eles podem colocar uma outra pessoa falando, depois usar o seu timbre de voz como se você estivesse falando. E isso é bom e é ruim também. Total, eu concordo com isso. Pela questão das políticas de fake news aí, do tipo dessas políticas que estão tendo aí, né, com relação ao uso da rede social para definir o que é mentira, o que é verdade. Essas coisas ainda vai gerar um debate muito, muito intenso e muito longo, que vai demorar. A nossa geração ainda não vai ser pouco para entender. Eu acho que dentro disso deveria ser mais exigido, né, mais rígida a questão das leis de proteção de dados, né? Sim. Porque aí sim você consegue nesse meio algum tipo de situação, mas a gente sabe que isso ao longo do tempo vai ser melhorado, vai ser, né, estudado e quem sabe. Eu nem imaginava que lá nos anos 90 você ia poder ter o playback original daquela música que você gostava, assim, você poder tirar só a voz e ficar com aquele playback lá daquele som que você ama. Por exemplo, esse cara que é fã do Scorpions, aí, imagina botar o playback do Scorpions, separar só a guitarra para ele ouvir ali, nota por nota. Antigamente não tinha esse recurso, né? Hoje a IA está fazendo tudo. Antigamente a gente usava o Guitarra Pro. Então, não fica que era MIDI, como é hoje, bem né? Diferente. Porque ele era MIDI, né? Fazia o MIDI só da nota por nota, mas não é o som ali do drive, né? É complicado mesmo. Bom, e o trabalho de vocês, além dessa ideia de vocês fazerem fora da cidade, vocês também pretendem viajar pelo mundo, conhecer outras cidades aí turísticas. Angra ainda tem muito para se explorar, não tem? Sim. Tem. Inclusive tem material gravado que a gente ainda vai postar. Ainda vai editar. Tem bastante. Já tem bastante novidade pela frente. A gente, assim, minuciosamente está tentando fazer o máximo de material possível, de forma que as pessoas olhem aquilo e falem, nossa, eu quero muito visitar, eu quero muito conhecer. E isso é uma coisa muito legal. Tá demorando um pouquinho, gente, mas vai sair. Fiquem tranquilos. Teve um contratempo aí, né? Que o telefone do Léo deu um problema, tá na assistência técnica, ele inclusive falou aqui no comecinho da entrevista. E tem muito material ainda para ser compartilhado com o pessoal. Sim. Enquanto isso, assistam lá no YouTube os vídeos, os 4 vídeos. Se inscreva também. Se inscrevam no canal, isso. Que já ajuda muito a gente também. Já estamos chegando aos 500 inscritos. A nossa primeira meta é bater os primeiros 1000 inscritos. Então, gente, vá lá, se inscreva, por favor, no canal. Vai passar de 1000, com certeza. Sim. Pela qualidade que vocês entregam aí, logo vai estar passando dos 1000 muito rápido. E comentem bastante. A gente gosta de ver o feedback de vocês, o que vocês estão achando,
qual a sugestão, o que vocês querem ver, porque isso é muito importante também. A gente quer saber o que o público quer saber, o que o público gosta, o que ele quer de curiosidade. Às vezes eu gosto de lendas, eu gosto mais de curiosidades, eu não conheço tal pedaço de Angra, será que seria interessante filmar? Não. Aí a gente tem também a gente gosta dessa troca, né, de saber o que o público está gostando. E eu tenho uma sugestão que eu vou passar para vocês depois fora do ar, né? Porque com certeza, super bem-vindo. Porque eu preciso me resguardar dessa sugestão aqui, vou falar no ar, mas vou sugerir para vocês e eu tenho certeza que esse também vai dar um ibope legal. E planos para o futuro de vocês, assim, além, né, do canal, assim, vocês têm feito outras coisas, assim, para... eu estudo bastante. Estudo concurso público. Entre outras áreas, né? Além dessas áreas assim mais comuns que o pessoal faz, de estudar para concurso, essas coisas. Eu gosto muito de estudar idiomas. Então, eu estou tentando aperfeiçoar o máximo possível outros idiomas. Eu já falo inglês, falo um pouco de espanhol, mas é um idioma que eu quero aperfeiçoar. Falo um pouco de Libras, que é a língua brasileira de sinais. E eu quero também aperfeiçoar, né, quem sabe um dia conseguir transmitir algumas coisas também em Libras para poder alcançar esse público, né, que também precisa de um pouco mais de atenção. Sim. E eu gosto de estudar mídia, eu estudo bastante o que tem de novidade, o que a mídia está mostrando. Eu sou formada em administração e entre outros cursos, mas assim, além desses, o meu primeiro curso foi de técnico em turismo e hotelaria, então assim, já tem tudo a ver e eu sempre gostei dessa questão de viagem, de idiomas. O Léo também, né, Léo? Sempre gostei de fotografia, filmagem, drone, então... Aí foi match, foi a combinação perfeita. Juntou tudo no pacote só. E essa questão também do seu curso, você gosta de estudar a língua, essas coisas, já liga um pouquinho com a questão com a coisa da comunicação, né? Porque você se expressa bem, você tem uma boa oratória, você tem uma boa didática ao falar sobre os assuntos que vocês abordam ali, isso aí também é muito legal. E isso enriquece o trabalho, né? Questão de... Porque às vezes muita gente entrega um trabalho bom, mas não tem aquela combinação da narração com a imagem. O de vocês, eu digo que tá show de bola, cara. Que continue assim e eu acredito que vai ficar cada vez melhor, porque as experiências vão vindo, né? A gente aprende até às vezes com um errinho aqui, outro ali, que passa batido e a gente vai acabando... Mas é assim que vai fluindo. Isso. Na verdade, a gente também tem essa curiosidade de saber do público, o que ele está achando. Por isso que eu sempre falo, gente, comenta, diz o que vocês estão achando, por quê? A gente acha muito interessante vamos dizer assim, alguns, não é padrões, mas eu vou usar essa palavra para facilitar. De filmagem, por exemplo, existem os vlogs, existem os meios feitos como se fosse uma reportagem. O pessoal fala muito, reportagem e tudo mais. A gente meio que mistura os dois ali, mas a gente também tem essa curiosidade. Gente, vocês gostam mais de vlog? Vocês gostam mais do meio de reportagem? O que vocês mais gostam? Porque a gente consegue, ali naquela, vamos dizer assim, ocasião, tentar adaptar, né? Que aí... A gente alinha um pouco de documentário com um pouco de vlog. Isso, que geralmente é um padrão também de vídeos de viagem. Hoje em dia existem youtubers que fugiram totalmente desse padrão. É totalmente 100% vlog. Um deles é o Nômade Raiz, que a gente adora assistir ele, por exemplo. O cara tem milhões de seguidores, e o cara tem 1 ano de YouTube e já... Tá arregaçando. Estratosférico, assim, o resultado dele. Mas é porque é justamente isso. A gente, assim como ele também, e outros youtubers também, a gente quer transmitir verdade no nosso trabalho, a gente quer transmitir clareza e, ao mesmo tempo, quer transmitir a proximidade com o público, né? A gente quer cada vez mais que as pessoas estejam próximas. E eu acho que isso funciona muito bem. Por isso que a gente sempre pede a participação, né, do público, de quem está assistindo. Para comentar, se inscrever. Acionar o sininho também, para não perder nenhuma novidade. E isso é muito importante também, porque aí a pessoa fica a par de tudo. Olha, já vai ter uma estreia tal dia, o sininho está lá acionado lá no YouTube, já estou seguindo ele, tudo certo no dia.
vai estar lá a notificação e é sucesso, é só assistir. E quando você tem bastante like, comentários, né, e esse compartilhamento, o YouTube entende que o seu vídeo é muito relevante, né, tem um extremo grau de relevância, então ele entrega para mais pessoas. E quando ele entrega para mais pessoas, o vídeo acaba ficando em destaque sempre, né, em alta, e isso é bom para o canal. É bom para quem assiste também, porque a pessoa assistiu, gostou do canal, gostou do vídeo, fez ali o triplo C, né, que é curtir, comentar e compartilhar. Ela sabe que ela vai estar incentivando vocês a fazerem mais vídeos naquela qualidade, né? Porque quando você vê um negócio assim que você fica empolgado, pô, eu tô muito feliz com o meu canal, você acaba querendo fazer mais e mais e mais e mais. E é um ciclo vicioso, assim. Exatamente. E eu tenho também, eu vi um vídeo também no YouTube, que é um vídeo parecido, um canal, né, parecido com vídeos igual de vocês, só que eles mostram imagens só de drone e botam músicas tipo do Djavan, Jorge Versilo, MPB, músicas boas de se ouvirem, e eles põem assim só a imagem ao fundo. Aí o pessoal usa muito em bar, em adega, nesses lugares assim, né? E isso é uma ideia também muito legal. É claro que não vai tipo enveredar o de vocês para esse lado, mas é só para a título de comparação, né? Que os caras fazem bem com inspiração para os meus vídeos aqui de drone que eu fiz. Sim. Eu sou muito de ver esses vídeos aí. Sim, a gente estuda muito essas questões, por exemplo, esses vídeos de ambientação. Eles né? viajam em vários lugares do Brasil para poder pegar essas imagens. Isso. Assim. Essas imagens de ambientação que o pessoal geralmente usa em bar, em restaurante, com as músicas ao fundo, isso é muito interessante. E a gente estuda isso, cada take, cada imagem, cada direção, a luz, tudo isso é muito bem estudado. O Léo, assim, ele é sensacional nesse... Detalhista. Ele é extremamente detalhista. E, assim, um dos vídeos que nós postamos recebeu um elogio justamente por conta da fotografia. O cara, assim, super elogiou, né, Léo? Foi até um fotógrafo. E ele não fez curso de fotografia, fez? Não, sou entusiasta. Aí. É autodidata. Ele é totalmente, em tudo. Aí. Assim, na música... Na guitarra também, né? Tudo. Ninguém nunca te ensinou a tocar violão, guitarra no começo, nada? Pegou de criança assim, pediu o pai, comprou, você ficou ali, blém, e... De criança com 18 anos. Desde criança, com 18 anos. Começou velho já, então. Comecei velho. Mas você toca pra caramba, pô. Você é um cara que tira onda com a guitarra. Não somente com a guitarra, né? Muita gente elogia muito, já me elogiaram várias vezes, assim, perto de mim, falando sobre você, dos timbres que você coloca ali. O timbre do Scorpion, você vai igualzinho, o timbre do Metallica, você vai lá igualzinho. Tipo, você estuda mesmo o que você faz. Eu tento chegar perto um pouquinho. Igual a gente nunca vai conseguir, porque os caras usaram um recurso deles. E naquela época, era anos 90, não tinha tanto recurso eletrônico como tem hoje. Então, o eletrônico acaba também, tipo, fazendo com que o som fique mais artificial, né? Isso. Aí fica nessa questão aí. E vamos mudar de assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre o projeto de música no caso, a Bianca é uma cover da Pitty, né? Antes de a gente continuar falando sobre... Não, eu falo porque eu conhecedor da causa, né? Vocês dois, ele também é fã da Pitty, né? Gosta dos drives ali que eles usam, né? Muito legal. E tem algum sonho de conhecer a Pitty pessoalmente, assim? Cara, eu tenho muitos sonhos. Ela eu gostaria de conhecer, porque no meio dessa minha jornada da música, ela foi um dos ícones que eu consegui associar e me incentivou. Mas eu já realizei outros sonhos assim maiores, que foi conhecer, por exemplo, a Amy Leader, que não conhece, é a vocalista do Evanescence, ou Evanescence, como diz, né? Evanescence, os americanos. Como ela mesma me corrigiu no dia que eu conheci. Eu também falo Evanescence, mas Evanescence. Foi assim mágico, porque desde nova eu tinha esse sonho de conhecê-la. Não só ela, também como a Cristina Scabbia, de uma banda italiana chamada Lacuna Coil, que é uma banda. Todas essas são bandas de rock, tá, pessoal? Sim. Eu sou da galera do rock. E, enfim, a Tara Turner também, que é a ex-vocalista do Nightwish.
Então, foram muitos sonhos. A Pitty também é uma excelente cantora, eu gosto muito dela. E gostaria, sim, de conhecê-la. A Pitty, né? Seria Pitty. muito legal. Diz que ela é trocar muito ideia. humilde, assim, que ela recebe muito bem as pessoas, assim, quando tem a oportunidade, né, de fazer isso. Eu tive a oportunidade de assisti-la, foi a única vez que eu consegui assistir um show dela, foi no meu primeiro Rock in Rio, que eu fui em 2011, que foi, assim, fenomenal. Foi um line-up super legal. E eu fiquei na grade, e eu fui filmada nesse dia, inclusive, Aí. pela Globo. Então, assim, eu apareci na Globo. Pô, Foi muito legal e ela foi, assim, foi um show muito legal, muito, muito intenso. Eu gostei bastante. e a Pitty é uma artista, assim, tipo, de início dos anos 2000 pra cá. De lá pra cá, ela gravou, acho que 3 ou 4 discos, se não me engano. E parou nisso aí, mas é sucesso, igual Los Hermanos, né? Ela tem agora dado uma pausa, porque seria a tal da pausa criativa, né? Ela tá descansando e com certeza vai sair um novo álbum aí. Então, assim, eu acompanhei a carreira dela até o álbum Sete Vidas, daí pra frente não acompanhei muito, porque eu tive que me desligar um pouco dessa questão de música para poder focar em algumas áreas mais profissionais, né? Então, até esse álbum eu consegui acompanhar, mas foram álbuns, assim, excelentes. Eu gosto de basicamente todos. As músicas dela são muito, assim, criativas, são inteligentíssimas, se você São. for parar para analisar Tem cada... um pouquinho de cunho político também, algumas, Sim, né? tem, mas no geral... Não ideológico, né? Político... Sim, É. mas no geral ela consegue transmitir de uma maneira muito clara as ideias dela. Sim. E quem para prestar atenção de fato ali, né? Consegue entender o recado. O tipo de política que a Pitty entrega nas músicas dela é um tipo de política assim que o Gabriel Pensador também entrega, que é críticas, né? crítica, política crítica. Ela não fala que ela é Lula, que ela é Bolsonaro. Ela fala que o que você está fazendo de errado, você está no caminho errado, idolatrando ou fazendo, sei lá, fã de político, né? É isso que ela eu vi na entrevista que ela falou que o ser humano ele não pode ser fã de político, porque acaba adoecendo, né? Ele não aprende mais depois que ele vira fã de político. Sim. E é realmente. Agora, já falamos disso, inclusive no começo da entrevista a gente falei que vocês iam falar sobre cada um e tal, e agora vamos falar sobre o casal. Como é que vocês se conheceram, assim, quanto tempo já? Muitos anos? Quer falar? Fala. 18? Você estava com 18? Você estava com 18? 18? Não. 18 anos, eu, né, que você diz. Né? É? Não. Não, a gente se conheceu... Na verdade, a gente era amigo antes de namorar, né? A gente nem lembro quando a gente se conheceu. Desde a época de Orkut que a gente se conhece. Poxa, MSN, então tem muito tempo. Orkut. E o Orkut está para voltar, vocês sabem, né? Vai rolar um E flashback aí. E começar a namorar mesmo, a gente começou em 2013. Uhum. A gente já era amigos antes de namorar. E aí, ao longo do tempo, aconteceram fatores na vida dele, fatores na minha vida, e aí, em breve Um momento... acabou precisando do outro. E aí, tá aí, esse tempo todo. 11 anos já. 2013, 12 anos já. 12 Vai anos. fazer 13. Vai fazer 12 anos. Vai fazer 12 ou vai fazer 13? Vou fazer... Agora eu nem sei, mas... ó o Que cálculo. namora, que estão juntos sim, mas que já se conhecem, tem muito mais, né? Muito mais, Vocês eram vizinhos, assim? Não. Não? Ele morava aqui no centro da cidade, eu morava longe. Morava lá pro lado da Ponta Leste. Nossa. Então foi... Conheceram no Tinder, né? No Tinder da época lá do... Como é que é? O Tinder da época era o... Era o Orkut. Não, o Orkut não, cara. O MSN também não. É chat do UOL. Ah, chat do UOL. Nossa, Chat do UOL. não. Era daquele chat de ligação antigo do Orelhão, lembra? Nossa. Você mandou um scrap pra ele. Caraca, não. Pior que naquela época tinha, né? Os scraps, os depoimentos. Quando você não queria que a pessoa visse o que você estava escrevendo, você escrevia um depoimento em off pra pessoa. MSN, Nossa, Messenger. puxou da memória isso. O MSN, que depois virou Messenger, aí depois virou Outlook. É. E tá até hoje, só caixa de e-mail. Mas estragaram. O MSN pra mim era o melhor que tinha. Cara. Mas basicamente o WhatsApp que a gente usa hoje em dia é o Ele MSN. substituiu o MSN. Mas não tem o recurso que o MSN tinha. Mas eu acho Quando que você falava com a pessoa não respondia, você apertava. Chamava atenção. Sacudia a tela com tudo assim. Não, era muito legal. O WhatsApp devia dar esse recurso aí. Então, quando você apertasse para tremer a tela, ele dava esse grito.
a pessoa vê que tem alguém ali E o celular desesperado. vibrasse também, né? Nossa, Porque é não muitos vibra. recursos. Muito, muito legal. Cara, os anos 2000, assim, final de 90 para 2000 foi mágico, assim, foram anos realmente, assim, para quem viveu sabe. Sim, sim. Foi, assim, anos magníficos. E foi justamente nós, né, pegamos essa transição de tecnologia, né? A gente não imaginava que hoje teríamos um celular de touchscreen, que naquela época era aquele tijolão da Gradiente ATL, Motorola, Da Nokia. Nokia. E hoje temos, assim, o mundo na palma da mão. Então, assim, É muita informação, né? sim. E ainda assim tem muita gente, tanta gente burra, né? Como é que pode isso, cara? Cara, eu acho que esse desenvolvimento tem pessoas que conseguiram acompanhar. Deixam as pessoas preguiçosas um pouco. E tem pessoas que não conseguiram acompanhar. E tem aquelas que, na verdade, se acomodam. Então, assim, eu acho que é da escolha de cada um. Gente, Como vai usar. como eu já vi uma frase que a burrice é de graça, mas, pô, se você passar perto, não pega não, cara. Né? Pega não. Joga para outro canto. Mano. Eu acho que é questão de escolha, assim. Eu acho que a internet, ela tá aí para auxiliar em muito, assim, em questão não só de estudo, mas, assim, de você ser uma pessoa melhor, de você usufruir da melhor forma, principalmente falando na nossa área que a gente está explorando, que são áreas de viagens. Então, assim, você tem um universo para você explorar. Tem muitas coisas boas para você ali procurar, para você planejar. Então, assim, eu acho que é magnífico aonde chegou, mas é aquilo, é você saber usufruir, saber usar, como que você vai, né, manusear toda essa informação. E para tudo, não só para tudo. Pra conhecimento. Eu brigo demais com a minha filha com relação a acessos que ela fica fazendo com o celular lá. Falar, vai pegar um livro para ler, vai aprender alguma coisa, não quero aprender violão, por exemplo. Vai aprender violão, não quero que você aprenda violão para você usar isso no futuro como músico, não. Eu quero que você aprenda violão para você ocupar sua mente com algo útil, porque se de tudo der errado, se souber tocar um violão, você ganha um dinheiro. Tem como ganhar um dinheiro. Agora, e quem não sabe nada, vai ficar atrás de um balcão no comércio, não desmerecendo quem trabalha no balcão, porque todo mundo tem a sua necessidade. Mas se você puder buscar algo que te ocupe menos tempo, né, e que você ganhe dinheiro também, é melhor. Porque... Hoje tem muitos recursos. Eu vejo pelo lado também, assim, a música, já tocando nessa questão da música, ela é um instrumento, além de ser um instrumento, assim, de você aprender e a tocar, por exemplo, eu não sei tocar instrumento. Sim. Eu uso a minha voz como instrumento, né? E mesmo assim, ainda me faltam recursos, porque para quem não sabe, quem usa a voz quem é vocalista, quem usa a voz como instrumento, ele tem que saber várias técnicas. Né? Saber utilizar a sua voz, não é simplesmente abrir a boca e cantar. A principal delas, respiração. Respiração, né? impostação, tudo. Você saber ali qual é o timbre confortável, você não machucar a sua voz durante o uso dela. Mas, assim, a música em si, ela mexe com o nosso cérebro. Capacidade cognitiva, né? Exato, de várias formas. Então, assim, o nosso lado intelectual, ele é totalmente desenvolvido através da música. Sim. Eu gosto muito, por exemplo, de escutar mantras. Quando a gente está fazendo os nossos... as nossas edições, as nossas pesquisas. Quando eu estou ali, porque eu gosto muito de escrever, porque eu que escrevo tudo que os roteiros, né? Os roteiros e tudo que vocês escutam ali quando... É claro que tem hora que eu utilizo o chat GPT só para aperfeiçoar. Às vezes eu estou procurando ali um jeito de falar, eu não estou conseguindo, eu faço o comando, o chat GPT me dá o jeito exato que eu queria. Mas de resto... Você mexe com o seu cérebro e você consegue desenvolver habilidades assim, fenomenais de criatividade, de concentração, até mesmo de você, como é que eu posso te dizer, de autonomia, né? Na questão da autonomia. Por exemplo, o Léo, ele é autodidata. Você dá, sei lá, um celular na mão dele, tem esse programa X, igual ele aprendeu a editar. Cara, ele vai destrinchar aquilo ali. Mas é por quê? Porque ele tem essa habilidade e a música facilitou, ela ajudou nessa habilidade, né? Então a música, assim, eu indico para qualquer pessoa, faça uma música. Faça aulas de música, musicoterapia,
qualquer coisa que envolva, porque é bem legal, mesmo que seja na sua área. Tem gente que gosta de rock, gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de pagode, enfim, de qualquer estilo musical. Eu acho que é legal. E você aprende também a lidar com vários tipos de ânimos, tipo, de pessoas com problemas assim, vamos supor, autismo. Você consegue lidar com aquelas personalidades ali quando você é músico. Porque você está num palco, por exemplo, ali tem pessoas de diversos comportamentos. Então, você consegue envolver eles e você consegue entender ali como é que faz. E eu costumo dizer que o cérebro do músico, ele é tipo um computador. Quando você está começando não sei se o Léo vai concordar comigo, quando você está começando a tocar uma música, antes de você terminar a música, por exemplo, a música vai daqui até aqui. Quando você começar aqui, antes que você está no terceiro passo da música, seu cérebro já leu a música toda. Entendeu? É mais ou menos assim, porque você prepara a sua mente para esse tipo de atividade ao longo do tempo, né? Então... Sim, o músico ele tem um tato, na verdade, ele consegue fazer leitura do público, né? Eu aprendi isso com o tempo. Antes eu ficava me escondendo ali, não queria aparecer. Porque eu tinha essa questão da timidez. Quando eu passei a trabalhar, por exemplo, que o Léo começou a falar, não, vai lá, faz, canta, que você vai aprender. Eu tive que aprender a lidar com esses sentimentos. Eu comecei a fazer leitura do público. E ele já fazia isso. Sim. Então eu aprendi com ele e eu comecei a colocar em prática. E, cara, assim, é fenomenal, porque você vê criança, você vê vários assim, idosos, pessoas, né, portadoras de algum tipo de deficiência. Pessoas de diversos tipos de animosidades ali. Isso, né, todo mundo na mesma energia, elas se incluem naquilo ali. E eu acho isso muito legal, porque você traz a pessoa para você e ela se aproxima. Uhum. E inclusive, essa é uma das questões que a gente também tenta trazer para o nosso público do YouTube. Sim. Na questão dos vídeos, na Trip do Mundo, para trazer essas pessoas para próximo da gente, através dessa troca de energia, de ideias e tudo mais. E a música, você vê que o tempo todo a gente basicamente também coloca músicas, né? Legal. Nos vídeos. Você vê uma cena bonita, nossa, tem aquela trilha, e o cérebro automaticamente vai associando aquilo ali com a imagem e vai trazendo uma sensação. Te dá um poder de julgamento também na hora de dizer, tipo, essa música que não vai combinar com essa imagem. Sim. Né? Tudo isso envolve o quê? O cara tem um pouquinho de música. Exemplo é musicidade, a Ilhazinha do Bonfim, né? Que tem a capela lá. Sim, então escolheu uma música para falar sobre a pedra, né? Uhum. Sobre a construção da capela. E depois do meteorito. E do meteorito. Então, cada um é uma música diferente, um tema diferente. Porque através da música ali naquela imagem, você vai sentir, você vai ter uma sensação, você vai ter uma emoção. A gente vai transmitir através daquela imagem alguma coisa. A gente quer transmitir. A música, ela é a transmissão de emoções, né, de energia. Uhum. Dependendo do que você for sentir, do que você estiver vendo, você vai ter que sentir alguma coisa. Se a gente colocar uma imagem crua... Você não pode colocar uma imagem triste e uma música alegre. Você tem que fazer a combinação. Não combina, ali. Né? Aí você, por exemplo, tem uma... Vamos supor que você tenha uma imagem ali de alguém andando de jet ski. Você tem uma emoção de aventura. Você tem que colocar uma coisa combinando com aquela imagem que te transmita essa aventura, essa sensação de, nossa, que gostoso. O cara tá andando, poderia ser eu. Um dia vai ser eu. Então, assim, é isso. A música, as imagens, tudo tá ali compondo uma coisa só. A própria narrativa, ela tem que entrar junto com a música. Isso. E a voz tem que acompanhar aquilo. A música tem que acompanhar a voz do que está sendo narrado. Por exemplo, quando a gente conta, por exemplo, uma lenda, quando a gente contou a lenda de São Bernardino de Sena, o Léo teve o tato de colocar uma música que combinasse. Que na hora que ela fosse falar ali sobre um acontecido ali que fosse impactante, a música tem que crescer. E não só crescer, como trazer a sensação, né? Aquela sensação... O sentimento, às vezes, de estar... vamos dizer assim, poxa, eu estou sentindo como se eu estivesse naquela época, vendo aquela situação acontecer. Então, assim, é tudo combinando. É tudo um feeling. A gente tem que trabalhar com esse feeling de imagem, de voz e da música. A experiência... vai vindo com o tempo mesmo, assim, da experiência desse novo ramo, né? Sim. Porque o da música você já tem. Agora, essa questão do trato do vídeo com o áudio,
Essa é uma coisa assim que eu acredito que seja um dom, cara. E o Léo é um cara que tem um dom já com essas coisas aí. Desde o começo que eu vi ele já tendo esses envolvimentos assim. Desde quando eu vi o celular dele lá, o S20 na época, que era igual ao meu telefone, ele me mostrou umas imagens dele, dos trabalhos dele lá de corretor, né? E eu falei, esse cara tem um dom para imagem, cara, que sabe exatamente como atacar ali certinho. Eu não consigo ter essa facilidade que o Léo tem. Para tudo tem que ter um enquadramento. É quando eu falei, eu sou entusiasta, mas eu sou bem atencioso nisso. Tem que ter um enquadramento, você fazer a imagem. Sim. Tem que entender um pouquinho da luz, da iluminação, do cenário, o que você quer propor através do que você está vendo, porque ele assim, o que eu vejo através da imagem dele, não é porque a gente é casal e eu já estou acostumada com a visão dele, mas o que ele quer transmitir através da imagem, esse é o estopim, é o estalo. O que eu quero transmitir para quem está vendo o que eu estou vendo, entendeu? Sim. Então, assim, é meio que uma poesia visual. Você vai transmitir uma poesia visual. Poxa, eu estou vendo um cenário e aí tá passando alguns pássaros num pôr do sol. Como que eu vou transmitir isso? E aí você tem que ter o tato. E aí ele manja muito desse enquadramento, da luz e tudo mais. Quando tá fazendo a imagem ali, eu imagino que ele já fica calculando assim, como vai ser o fundo musical para esse ponto aqui. Sim. Na verdade, se a gente saiu para gravar, a gente tava na moto, eu olhei para ela, aqui já dá para fazer aquela música, colocar aquela musiquinha aqui, nesse trecho. Aí. A gente meio que já sabe o que vai fazer, assim, de qual trilha vai usar, qual seria a melhor. Show de bola. Bom, e para quem quiser encontrar na Trip do Mundo, as redes sociais de vocês, assim, sim. Tem o TikTok. Que é na Trip do Mundo mesmo. Tudo @ na Trip do Mundo, no caso? Isso, todos. No Instagram tem os contatos de telefone para caso alguém queira fazer também um vídeo comercial, né? Tem e-mail lá. Tem e-mail, mas a gente vai acrescentar mais um e-mail também. Vai colocar o telefone também. Coloca o WhatsApp, que aí Sim. O MA, né? Que o WA ali, que a pessoa clica e vai direto para a conversa ali. Sim, a gente ainda está ajustando algumas... M de cabeça para baixo. A gente ainda está ajustando algumas configurações em relação aos contatos, mas um e-mail, vamos dizer assim, um e-mail comercial a gente já pode até divulgar, porque vai ser contato na Trip do Mundo, @gmail.com. Esse vai ser o contato por e-mail para quem quiser parcerias, ou então, enfim. O canal principal, é até bom foco, porque fica... é o YouTube. É até bom porque fica num lugar só todos as demandas ali, né? Que você já guarda, tipo, você faz pastas, subpastas ali, aí tu faz, tipo, o que foi importante, trabalho, sugestões, você separa por subpastas ali e a principal vai recebendo as novas e isso é bem legal. Mas em todos eles, na Trip do Mundo, tá? Instagram, TikTok e o principal, pessoal, canal no YouTube. Que os vídeos são maiores. No TikTok é um vídeo de 1 minutinho. Instagram também. TikTok é só para sentir é tipo uma degustação, né? Só gostinho. É uma degustação do que você vai ver ali no canal, né? Vídeo por vídeo, bota na Smart TV. Porque aí tu vai sentir a qualidade do trabalho. Porque no YouTube é de 20 a 40 minutos do tempo dos vídeos. Sim. Porque depende de cada conteúdo, né? Sim. O primeiro realmente foi um pouquinho mais extenso. Foi em torno de 40 minutos o vídeo. Eu até conversei com ele, né, sobre isso. Né? Mas por quê? Porque a gente precisava compactar todas as informações em um vídeo só, para não ficar uma coisa muito... não é bagunçada, mas assim, aleatório, né? Um vídeo assim, um vídeo assado. Não, vamos compactar tudo num vídeo só. E ali foi o seguinte, a gente estava no estacionamento de um amigo nosso, aí chegou um casal lá procurando lugares para ir, né? Para tirar foto, se tinha algum convento, alguma coisa assim, alguma estátua. Aí a gente meio que pensou assim, ela falou algumas coisas dos 3 Reis Magos. Só que na hora não veio nada na cabeça assim de tudo, não veio tudo. Ela falou algumas coisas, mas eu cheguei em casa e falei, vamos gravar um vídeo desses lugares que tem aqui? Porque se a pessoa vier, ela já vai botar no YouTube pro Angra dos Reis. O que tem pra fazer no centro?
Aí ela vai achar no vídeo. E esse público, na verdade, esse casal era um casal de estrangeiros, eles eram argentinos. Então, assim, quando a gente pega e confere lá no YouTube Studio, a gente percebe que tem estrangeiros assistindo o nosso canal. Tem pessoas de fora, tem a galera da Venezuela, Da Argentina, de Portugal e, se eu não me engano, eu acho que é isso, é Argentina, Venezuela e Portugal. Porque, assim, são públicos mais próximos que buscam alguma coisa aqui da cidade. Mas a gente quer expandir isso. E galera ao entorno, né? Volta Redonda, Rio Claro, Resende, algumas pessoas do Rio e São Paulo. E Minas também. Minas. E eu vou apresentar vocês para algumas pessoas, até para vocês conseguirem ganhar um dinheiro com esse trabalho de vocês, fazer vídeos comerciais também. Por exemplo, eu vi que vocês foram lá na praia do Vila Galé, né? Quem sabe vocês não fazem um making off lá do hotel, lá pegando aquele piscinão, aquela mata toda ao redor com aqueles hostels, né, que tem lá, são vários hostels que eles têm. Hostel não, são suítes, né? São suítes mesmo, Aí vocês podem até fazer umas parcerias, um trabalho, parceria mesmo, para fazer um day use lá, sei lá. Vai lá, mostra o trabalho e quem sabe não faz às vezes pode ser uma permuta, como também pode ser uma questão de trabalho mesmo. Sim, toda parceria é bem-vinda, né? Isso. E assim, é um estopim também para poder divulgar o que temos de melhor na cidade, né? Sim. A gente quer mostrar, literalmente, na Trip do Mundo, nós queremos mostrar o que tem de melhor no mundo e a gente está começando pela nossa cidade. Pelo nosso pequeno pedaço de mundo. Pelo nosso pequeno pedaço de mundo, nosso pequeno, como eu costumo dizer, nosso pequeno pedaço de céu. Isso. Porque o céu é infinito, é enorme e assim, tem um mundo inteiro para ser explorado, tem muitas coisas legais para serem vistas. E a gente quer mostrar o que a gente tem de melhor aqui. Não é só pela proximidade, mas é porque realmente temos. A nossa cidade é muito bonita. Ela tem muitas belezas que as pessoas às vezes não percebem no dia a dia, né? Às vezes você tem ali um cenário, ou então tem algum local histórico que muitos não conhecem. E assim, é legal trazer isso. Inclusive aquele chafariz que tem na pracinha do... Nossa, esse chafariz dá pra falar. Que é Praça General Osório, não é isso? A Praça General Osório, que é a mais conhecida como Praça do Pan. Sim. Ela tem ali um chafariz, né? Tem um vestígio, que não é um chafariz completo, pelo que a gente entendeu. E se você pesquisar sobre esse chafariz, que é o chafariz dos lagartos, ele, na verdade, não parece um lagarto. Ele parece um peixe, parece um dragão, parece várias coisas que não é um lagarto. E, por incrível que pareça, se você procurar esse mesmo padrão de chafariz, vários lugares do Brasil, não estou dizendo assim, cidade esporadicamente, vários locais no Brasil possuem o mesmo padrão, o mesmo chafariz. Bem legal. E isso é uma curiosidade incrível, que as pessoas passam ali e nem percebem muitas vezes. E assim, a estrutura, a beleza dele, assim, eu gosto muito. Eu gosto dessas questões históricas, né? Nós temos belezas históricas aqui que, assim, quem tem os olhos para apreciar vai gostar de conhecer. Bom. A cidade é rica em história, porque tem lá que a gente fez agora, da Vila Velha, tem o Marco Zero da cidade, que muita gente não conhece. Vocês sabiam que temos o Marco Zero aqui da cidade? Ela é localizada na Vila Velha. Ela fica em frente à escola municipal que tem lá. Se eu não me engano, é Maria Naquela Cida. vilazinha que tem ali embaixo ali? Não, você continua um pouquinho mais à frente. Tem uma escola municipal ali. E assim, é incrível, porque é uma parte da história da cidade. Ela tem o Marco Zero com toda a escrita ali da época, bonitinho, direitinho, bem conservado, e tem ali uma placa, né, explicando sobre aquele marco, os anos que foram passados, o que aconteceu em cada ano. E no nosso vídeo a gente conta resumidamente sobre essa história. Então assistam. Bom. Esse já tá postado. Já. Esse é o último vídeo que a gente postou, não foi? Isso, foi o último vídeo, isso. Eu vi só o spoiler desse daí, eu vi só o spoiler no A gente Instagram. colocou no Instagram também, essa partezinha. Sim, a gente tem a primeira, vamos dizer assim, nós fizemos o do centro da cidade, que foi o primeiro vídeo,
O segundo vídeo foi sobre o Parque da Cidade. Não, foi... Não, desculpa, os 5 praias próximas do centro da cidade, que esse Sim. tá bombando. Esse eu vi. Gente, os 2 primeiros vídeos estão... O primeiro tá chegando já em 3.500, 3.500. Tá 3.400. Quase 3.500 visualizações, assim, a gente tá muito feliz. E o segundo vídeo tá em 4.500. Eu já conto com 5.000 porque eu sou otimista. E temos esses 2 primeiros vídeos, sobre o centro da cidade, a gente ensina como chegar no centro da cidade, toda a questão histórica, enfim, curiosidades e lendas. O segundo vídeo são as 5 principais praias próximas do centro da cidade, que você pode, inclusive, fazer todo esse trajeto a pé, conhecer paisagens lindíssimas e partes históricas também. O terceiro vídeo é o Parque da Cidade. Parque da Cidade, aquele que é que a galera o mais fácil de todos. Que a galera ficou, nossa senhora, gente, conheçam o Parque da Cidade que vocês vão entender. E o quarto vídeo é o que tem o Mirante da Gruta. E o quarto vídeo é sobre a estrada do contorno a partir da Praia Grande pra frente. Que aí a gente pega as praias ali até... tipo a parte 2 do... A parte 2 do segundo vídeo. Sim, sim. Aí você também... Eu imagino que vocês vão fazer também lá o da Ponta Leste, né? Lá o Aquidauã, falar sobre a história dele. Eu falei, algumas coisas já foram gravadas. Algumas coisas já foram gravadas, aí fica aquele suspense, aquele gostinho, gente. Essa parte do Aquidauã, né? Onde é o finalzinho da Ponta Leste, cara, é um pouquinho nostálgico. Vocês pretendem fazer vídeos com nostalgia também, tipo memórias de coisas que foram trágicas, mas que não poderemos esquecer, tipo assim. A gente vai contar a história. A gente vai contar um pouco do que aconteceu. Gente, tem. É aí de onde parte a sugestão que eu me reservei de falar. Sim. Né? Mais um spoiler. Eu tenho uma sugestão para passar para vocês que é recente, mas que eu acho que vale a pena vocês... Qualquer lugar que a gente for que tiver um local ali, que tem um monumento, alguma coisa histórica, a gente vai ter que contar daquela parte ali. Sim. A gente sempre gosta de pegar, principalmente aqui na cidade, para as pessoas não só daqui conhecerem, porque é a parte principal, mas também fora, né? Conhecer o que foi, como que foi essa descoberta de Angra, o que aconteceu ao longo da história, o que aconteceu para chegar até o que somos hoje em dia como cidade, como estrutura. Isso tudo tem uma cronologia, né? Tem uma ordem cronológica de fatos, o que aconteceu até os dias de hoje. Porque as pessoas se preocupam muito, se interessam muito pela cidade, por Angra dos Reis, e a primeira coisa que vem na cabeça deles são as ilhas, né? Passeio de barco, ilha, e vocês estão mostrando o oposto disso. Isso. Né? Sobre a questão de lugares que você pode visitar aqui, sem precisar subir num... Porque tem muita gente que vem pro centro, já visitei as ilhas, agora eu queria ver o que tem para fazer próximo ao centro. Aí a gente mostra essas partes. E muita gente não conhece essas questões do continente, né? Esse fator eu não julgo, porque assim, as ilhas são lindíssimas. Ilha Grande, assim, riquíssima em história, em cultura, em várias coisas. E eu super aconselho a todos a conhecerem as ilhas, tá? Quem não foi ainda, né? Quem ainda nunca foi. O Léo. Igual eu. Mesmo tendo 1 milhão de material das ilhas, a gente ainda pretende gravar lá. Sim. Porque faz parte da cidade. Não pode deixar. Também não é nem por isso, é porque assim, a gente não pode deixar de mostrar o que tem de melhor. E o que nós temos de melhor é o continente, em fatores daquilo que a gente já tem mostrado. Está mostrando, né? Tudo que a gente tem feito em relação ao continente e mais para frente, é por isso que a gente fala, tudo tem que ser milimetricamente planejado. Mais para frente vai ter materiais das ilhas, dicas, porque a gente gosta de dar muitas dicas também em relação a algumas questões. Então, assim, vai ter... São spoilers, a gente está soltando assim uns poucos os planejamentos, mas tem muita coisa legal pela frente. E não vai ficar só na cidade, a gente vai fazer da cidade e tudo mais, tudo que a gente tem que explorar, que tem que mostrar daqui, mas... Como o próprio nome diz, na Trip do Mundo. A gente vai expandir para outros lugares também. Mas ainda tem muito vídeo para vocês fazerem aqui ainda. Nossa. Tem muito vídeo para fazer de coisas históricas, né? Coisas assim que a gente tem disponível para a gente aí, tipo, vamos supor, vamos contar a história do Convento São Bernardino de Sena. Vocês vão lá, vão
fazer imagens de como era, que ali por trás tem um cemitério, todo mundo A gente sabe. não conseguiu fazer essa gravação porque lá tá em, acho que manutenção, né? Tá em obra, né? Tem alguns lugares aqui na cidade que estão em questão de obra, restauração. Sim. Até mesmo pela tem todo segurança, um cuidado, né? Tem todo um cuidado, é histórico. O próprio Convento do Carmo que desceu, que é o telhado, né? A gente não conseguiu gravar lá dentro. Infelizmente houve essa questão da queda do telhado. Então tem alguns lugares que não conseguimos fazer, mas não deixamos de fazer. Fizemos ali com drone, ali por cima. Tentamos... E deu para fazer, a gente deu um jeito ali. Porque aí, quando isso tudo tiver já ok, a pessoa que quer visitar já vai ter uma noção. Nossa, tem ali o convento, tem um museu de arte sacra aqui na cidade, tem sei lá, são vários lugares, na verdade, né? A Casa de Cultura, isso, que no momento que nós fizemos a filmagem, ela não tinha uma exposição naquele momento para poder mostrar para o público, mas a gente fez na Casa da Laranjeira, que tinha exposição, na Casa de Cultura não, ali no teatro tinha também exposição. Isso. Então a gente foi assim, uma coisa não dava naquele momento, mas não deixamos de falar sobre ou alguma curiosidade a respeito, mas mostramos o outro lado também, outros lugares, outras possibilidades. Sim. Então não fica de fora, né? E o que eu acho legal também do canal de vocês é que vocês fazem ali, vamos supor, entre aspas, né? Vocês vão mostrar o São Bernardino de Sena, o convento São Bernardino de Sena. Vocês mostram como chegar, assim, vocês não vão simplesmente de carro, chega lá na porta, desce e filma. Vocês vêm a pé lá de baixo, gente, você pode passar por aqui ou pode passar por ali, tem como você acessar de carro, tem como acessar de moto, aqui só dá para ir a pé. Isso é um dos pontos que eu acho muito interessante também do canal de vocês. Porque a gente tenta trazer a melhor forma de direcionamento, né? Às vezes a pessoa não possui um veículo, ela precisa de um transporte público ou então um carro de aplicativo. Sim. Ou se ela realmente tem um transporte próprio dela, ela consegue colocar ali no GPS para chegar naquele local em específico. E a gente tenta mostrar da melhor forma possível para a pessoa ver como que é. Né? Alguns lugares que nós visitamos já vimos que tem condição de descer, por exemplo, de carro, mas não tem condição tão assim de moto. Sim. Então a gente vai... Aquelas ruas de pedra muito, né? Muito, igual o convento São Bernardino de Sena, tem uma descida ali que as pedras, assim, o cara querer descer de moto, ele pode o cair. ideal é deixar no estacionamento privado por aí e subir. Subir a pé. Subir pertinho também, o centro em si é pequeno. E assim, é uma opinião particular, né? Tem alguns tipos, vamos dizer assim, alguns lugares, alguns lugares que é mais gostoso você conhecer caminhando, você sentir aquela energia, aquela sensação de você subir, de você ver como que era antigamente, como que as pessoas se locomoviam para chegar naquele lugar. Eu particularmente gosto, acho legal. Igual quando nós fizemos do segundo vídeo, né? 5 principais praias próximas. Do primeiro também. O primeiro vídeo a gente desceu lá na Sapietuba. A gente veio de ônibus, descemos na Sapietuba, viemos andando até o centro, gravando. Porque eu falei, não adianta ir de moto, ir de carro, que a gente vai ter que parar num ponto, parar no outro. Tudo pertinho para poder gravar. Sim, nós descemos do centro, no trevo, desculpa, a gente desceu no trevo e veio filmando. Aí foi shopping pra frente, vambora. E assim, com cada detalhe para as pessoas, né, terem o máximo de informações. Para quem não é de Angra, a pessoa vai vir e vai seguir aquele tour que vocês fizeram ali, né? Quase um Google Maps. Até porque tem lanchonetes, tem bares para pessoa, vou fazer um lanche, vou parar para lanchar. Isso. Aí quem vem para conhecer a cidade não vem preocupado em andar de carro ou de ônibus, ela vem para desfrutar mesmo. Então, isso. E assim, por exemplo, quando nós fizemos aí a volta no Costeirinha ali, vocês pararam para almoçar no Costeirinha? Isso, a gente pegou daqui da praça, a gente finalizou o primeiro vídeo na praça do Porto. Isso. Aí eu falei, vamos começar a iniciar o segundo na praça. A gente iniciou na praça e fomos andando até a Praia Grande. Aí é como se fosse um vídeo continuando o outro, né? O primeiro teve a continuação no segundo, e o segundo, que foram as 5 principais praias próximas do centro, que nós andamos literalmente da Praça do Porto até a Praia Grande, que dá uns 4,2 km mais ou menos. E o nosso último vídeo é a continuação da Praia Grande até Tanguá.
Isso. Mas não fomos andando até lá, isso aí Tem, também... Que é um Tem pouquinho lugares que longe, não dá. é Não um tinha pouquinho mais como, distante. fica E a pessoa, vocês distante. vão lá pra conhecer a Vila Histórica de Mambucaba, vão a pé daqui pra lá. Como chegar? Como Vamos chegar? chegar, vamos embora. Não, como lá é distante, ó, tipo as praias ali, não tem como a gente Sim. fazer É. isso. Ali Até- tem como você descer no ônibus lá em cima, né? Parar no ônibus lá em cima. até E quem for descer de caminhando ônibus. ali pra Se chegar... a pessoa for de ônibus, a pessoa quer ir lá na praia do laboratório, vai ter que descer ali. Se Isso, for para outro isso. lugar, vai ter que pegar o ônibus de novo e ir para outro lugar. Sim. E na Estrada do Contorno é a mesma coisa. As praias, dependendo da praia, não é tão próximo. Então você precisa se locomover, talvez, com um transporte, Veículo, enfim. Porque dependendo da escolha da praia que você queira ir, você precisa de uma locomoção um pouco mais confortável, vamos dizer assim. Porque Sim. a maioria delas você desce, né? Então você tem ladeira, você tem trilha, você tem escada. E aí, em alguns pontos, você não tem local apropriado para colocar o veículo, né? E aí vem o transporte público. A vem o não ser que for de aplicativo. bicicleta, aí você consegue É. descer ela, guardar lá embaixo. É. Isso em ambas as praias. Mas mesmo assim, dependendo da praia, porque tem a questão da descida, né? Por exemplo, a de Tanguá daria tranquilamente, que a escada ali é super confortável para descer. Agora, a Praia da Gruta, por exemplo... Acho que só a gruta também. E a da bica que a gente não desceu. E a da gruta, a bica e a da gruta ali É trilha. é trilha de mato mesmo, de barro e pedra e barro, né? Até que tá fácil para descer. Sim. Agora, por exemplo, a Figueira. A Figueira você consegue botar uma bicicleta no ombro e Sim, descer sim. de boa. Tranquilo. É. Muito se ouve também falar, os turistas, pessoas de fora, no caso, turistas de modo geral, sobre aquele mirante lá da Vila Velha, lá de trás do Mirante da Gruta ou da Ribeira? o mirante da Estrada do Contorno mesmo lá, que você vê a jiboia toda assim, aquele mirante. O pessoal adora muito aquele canto ali, né? Tem uma pedra, uma laje assim, e é muito visitado também ali. O cara para o carro no lado de cima ali e faz a... Mirante da Ribeira. Ali é a Ribeira, ali? Onde tem a Mirante Praia da Ribeira. Igrejinha, a Praia da Ribeira, que você diz? Não, passou do Vila Galé, aí sentido Retiro. É isso É isso mesmo. mesmo. É ali ali É a Praia da Ribeira. Ah, tá. Ali é o Mirante da Ribeira. Ali é muito bonito. É um dos lugares assim mais bonitos para se ver também um pôr do sol, tirar uma foto. É muito legal. E ali tem uma praiazinha embaixo, Praia da Ribeira. Isso. Muito bom. Bom, o papo tá muito bom, né? A gente... eu tive o privilégio de bater um papo com esses dois aqui, que são duas figuras que eu já conheço aí há pouco mais de 5 anos. Mas antes da gente finalizar, eu quero saber de vocês dois como é que foi o enfrentamento de vocês na pandemia, cara. Como é que vocês fizeram para... Estavam trabalhando, vocês estavam empregados, tiveram muita dificuldade? Olha, Como que foi a resistência também com relação ao início da vacina? Tomaram vacina? sim, eu tomei 3 doses da vacina. Tomei 2. Ele tomou 2. Né? Mas, assim, a gente não teve um distanciamento muito longo em relação a isso, porque meio que dividia, né? Ficava um pouco com ele, ou então um pouco lá em casa. E aí, quando dava, a gente se via, quando não dava, também não se via. Mais que eu passei com ele a pandemia do que em casa Vocês não mesmo. moravam juntos ainda na Não. época da pandemia, né? Não. Eu morava com meu pai e com minha mãe, só que minha mãe veio a falecer. No início Esse da fato pandemia. aí, esse triste fato eu acompanhei, né? Sua mãe teve... Aí logo depois meu pai faleceu também. Tristes Aí, com essa questão do pai dele, aí realmente a gente começou a morar Mas nenhum junto, dos né? dois foi de Covid, viu, gente? Né? Não teve nada a ver com a Covid, né? Não. Foi problemas mesmo de saúde, né? Sim, aí eu na época da pandemia eu estava trabalhando. Eu trabalhei 2021 e 2022. Sim. Você trabalhava na usina, né? 2023, eu trabalhei na parada da usina. Sim. E outros lugares também. Eu trabalhei na parada da usina, trabalhei como estagiária também na prefeitura, porque eu estava concluindo o curso, né, a faculdade na época. Trabalhei na AGEVAP, que é uma empresa que trabalha junto com o pessoal do INEA. Inclusive, um abraço para todo mundo, gosto muito de todos. E em outros lugares também. Aí,
cada ano, cada tempo, eu estava trabalhando num lugar. Muito bom. Gente, antes de finalizar, eu quero pedir 1000 desculpas aqui, né? Porque eu estou conversando e estou cortando as imagens ao mesmo tempo aqui, porque o Marco Aurélio hoje não pôde vir. Semana passada a gente teve um problema técnico. No técnico e ao mesmo tempo pessoal, porque deu um problema aqui na internet. Coincidiu, né, o dono do espaço aqui avisar 4 e pouca da tarde, e coincidiu também, diante de eu avisar para o convidado, que era o Luciel, ele me avisar também, dizendo que a esposa dele teve crise renal, e ele não tinha ninguém para ficar com o filho dele, ele teve que levar ela no hospital. Essa conversa toda assim fez com que a gente cancelasse o podcast da semana passada, da terça passada. E hoje o Marco Aurélio me avisou também em cima da hora que não viria, e eu não ia cancelar de novo. Eu falei, não, eu vou lá, vou fazer na cara dura, porque é só um bate-papo, então eu acho que eu consigo. Então, se saiu alguma coisa aqui fora do padrão aqui, vocês me desculpem. E hoje eu conversei com o nosso... Conheci não, né? Já conheço. Conversei para que vocês conhecessem em casa a história desse casal fantástico que a gente trouxe aqui no podcast, falando sobre o canal Na Trip do Mundo, um canal que futuramente vai ser aí muito falado em Angra dos Reis, né? Promissor. Espero que seja, que vocês consigam o objetivo de vocês, ganhar muito dinheiro com esse canal, ficar rico e lembrar de mim. É quase como ganhar numa loteria. Eu falo porque eu quase ganhei na Sena em 2017, acertei na quina e faltou... Eu joguei o 24, saiu o 28. Poxa vida. Para ganhar 60 milhões, era 120. Aí teve um cara que ganhou e eu ia ganhar junto com ele. Paciência, né? Mas assim, um projeto desse, o sentimento é quase como ganhar na Mega Sena, não é? Assim... Eu acho que sim, porque você se enriquece de entusiasmo, não de dinheiro. Tudo é trabalho. Sim. Eu acho que a nossa maior riqueza, na verdade, é não só o material, que seria o dinheiro e tudo mais, mas a maior riqueza seria das experiências e trazer essa vamos dizer assim, essa energia, né? Porque você trazendo experiências, você trazendo o mundo para dentro de si, eu acho que isso é a maior riqueza que você pode ter. É você ter o olhar do mundo com os olhos de quem realmente quer explorar. Sim. Aí, com o trabalho, a consequência vem, é o dinheiro, as parcerias e tudo mais. E eu espero que vocês consigam ganhar na Mega Sena com esse projeto de vocês aí. Isso também. Vocês ganhem bastante dinheiro. Tipo assim, o dinheiro que for chegando... Gente, só para lembrar. O dinheiro que eles ganharem, que se forem ganhar, não vai sair do seu bolso. Então, continue ajudando, né, o canal deles a crescerem, porque quem paga é o YouTube, né, e quem ganha é você, porque mais conteúdos como esse vão vir, né, outros conteúdos vão vir, e eu tenho certeza que vai ser uma Mega Sena aí muito prazerosa para vocês, um trabalho assim que vocês vão estar cada vez mais investindo em mais câmeras e mais explorando outros lugares, ganhando dinheiro você consegue viajar também, porque o recurso já vai ter para conhecer outros lugares e trazer conteúdo para quem assiste. Isso. Contratar pessoas para editar vídeo, para não sobrecarregar o Léo, tudo isso demanda tempo e dinheiro, então a gente precisa ajudar, né, os dois aqui. E a gente agradece, assim, quem puder. Na verdade, quem puder não, por favor, se inscrevam. Se inscrevam no canal, compartilhe com todos os seus amigos, com a sua família, com os seus vizinhos. Acione o sininho lá para não perder nenhuma novidade. Comentem, que isso é muito importante. O feedback de vocês é muito importante para a gente saber também o que vocês estão pensando, o que vocês estão gostando, qual é a crítica a ser feita em relação aos vídeos, o que está acontecendo, o que vocês estão observando. E assim, é muito prazeroso, tá? Acima de tudo, trazer isso tudo para vocês. Isso é muito legal. Pra gente, é algo assim que não tem palavras. São experiências muito boas e a gente quer transmitir toda essa emoção, esse prazer de viver. Uma sensação, né?
Que única. Exato, porque é você viver, você viajar é você viver, é você ter experiências, é você trazer experiências para sua bagagem. E eu não digo isso de mala, de você empurrar. É dentro do coração, é dentro da sua mente, é você conhecer lugares novos, é você ver culturas novas, conhecer idiomas. Então, eu acho que essa é a nossa maior riqueza. Sim. O dinheiro traz isso, né? Ele vai trazer, ele vai auxiliar. O nosso trabalho, o trabalho que você tem na sua casa, para trazer o melhor para sua família, isso vai trazer essas experiências. E nada nesse mundo paga, gente. Um pôr do sol, um cenário bonito, né? Um conhecimento cultural, uma comida diferente que você prova. Eu, por exemplo, não sou dos frutos do mar. Eu não gosto de frutos do mar. Mas, por exemplo, para o Leonardo, que ama frutos do mar, é uma experiência incrível. Para você que está em casa, é a mesma coisa. Somos dois, então. Então, a pessoa ainda vai me criticar. Nossa, nem um peixinho, nem um camarãozinho. Não, gente, eu não curto. Mas, para quem curte, por exemplo, diversos pratos maravilhosos. Agora, eu adoro vegetais, eu gosto muito de frango, gosto de carnes, enfim, de massas. Eu adoro massas. Massas. Então... Mas cuidado com as massas, hein? Com certeza. Sim. Então, assim, são momentos, são memórias afetivas que você cria, tanto para você quanto para sua família. Sim. E eu acho que essa é a nossa maior riqueza, trazer isso para dentro da gente. A gente demorou bastante... Vai, fala, Léo. E a gente queria agradecer o convite, né, Cristiano? Com certeza. Porque dá a oportunidade da gente mostrar também. O pessoal conhecer a gente, mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente quer agradecer também a você que está em casa nos assistindo, que se inscreveu no nosso canal, que vai se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente, para o nosso trabalho. Isso cada vez vai trazer confiança também, né? Essa troca vamos dizer assim, de experiências, porque através do que a gente for fazer, do nosso trabalho, você pode usufruir de uma maneira até melhor, né? Um conhecimento, às vezes você pode pegar, sei lá, um pôr do sol incrível, lindíssimo, num lugar que a gente talvez passou ali naquele dia não teve, né? Então, passa batido, né? E tragam sugestões também, né? Exatamente. Comentem lá, deixem sua mensagem, seu recado. Nós amamos ler cada um deles. Eu sempre falo para o Leonardo, a gente tem que responder com muito carinho. Todo mundo. Todos são respondidos nos posts, que tanto no TikTok quanto no Instagram e no canal do YouTube. Nós respondemos a todos, porque isso é importante para a gente. Sim. E é uma aproximação do público conosco. Então, assim... Gente, se inscreva no canal. Tem muitas novidades a caminho, gente. Vocês vão amar, eu prometo. Bom. E o Léo também. Bom, a gente falou bastante sobre a questão do Parque da Cidade, né, que é uma dificuldade para subir lá. E vocês entregam aquilo ali, vocês parecem que carregam aquilo que vocês viram para os olhos das pessoas que assistem pela TV. Então, assistam bastante aí pela TV, assistam bastante os vídeos aí. E as considerações finais de vocês, só para a gente finalizar, se a pessoa quiser encontrar vocês no Instagram, né? No Instagram, no TikTok e no canal do YouTube. O mesmo nome, Na Trip do Mundo, @ Na Trip do Mundo. Todos eles são iguaizinhos os nomes. E na descrição a gente vai deixar os contatos lá, WhatsApp, e-mail. Sim. Isso. A gente ainda está adaptando algumas redes, mas todas estarão já em perfeito funcionamento ainda nessa semana. Porque o canal está fazendo 2 meses, né? Estamos 2 meses, pessoal, de canal. 2 meses, tá vendo? Tá bem neném ainda, bem novinho o canal. Tá de fralda ainda. Tá de fralda ainda. Ainda vai engatear. Gente, muito obrigado, tá? Por terem aceitado o convite. Foi um prazer para mim a gente ter vindo para cá para desenhar todo esse projeto de vocês aqui em um vídeo, né, contar um pouquinho da história de vocês, pessoal, profissional, e espero que vocês tenham muito sucesso nesse canal de vocês. A propósito, sobre a questão da Mega Sena, eu nunca tinha falado para ninguém. Vocês foram os primeiros com quem eu falei em público sobre essa questão do prêmio. Já temos uma curiosidade do Tiano, viu, tá galera? Vendo? Foi uma revelação. Conseguimos uma curiosidade. Gente, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Tiano, pela essa oportunidade. A Rádio Positiva FM. A todos que estão nos assistindo aqui também no nosso canal no YouTube, no Instagram. Aqui a vocês que estão nos assistindo em todas as redes da rádio também. Muito obrigada por todo o carinho. Estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite. Tá frio, hoje tá bem frio. E vai esfriar mais, tá? E vai esfriar mais, mas é um prazer imenso.
Obrigado, Léo. Obrigado, Valeu, Bianca. galera. Obrigada a Boa todos. noite. Beijo Boa a todos.